e a quem tiver interesse. Doutora, a senhora pode ficar à vontade. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Laíses Braga, sou ginecologista obstetra. Trabalho no Hospital de Clínicas Gaspar Viana desde 2004. Sou formada pelo FPA, fiz pós-graduação no Rio de Janeiro, em ginecologia obstetrícia e mastologia, e posteriormente em São Paulo, em acupuntura. Estou afastada da UEPA já tem 2 anos, eu era professora apenas convidada, e porque eu sou concursada em dois tetos no Hospital de Clínicas Gaspar Viana. A gente trabalha no Hospital de Clínicas Gaspar Viana com cardiopatia materna fetal, mulheres grávidas, né, com cardiopatia, nefropatia e psiquiatria, que é nosso perfil. Temos atualmente um pré-natal de alto risco voltado para a cardiopatia materna e fetal. Estou também como membro da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO em Urgência e Emergência, e também estou como instrutora da Organização Pan-Americana de Saúde para a estratégia zero morte materna por hemorragia. Agradeço o convite, espero que eu possa corresponder à expectativa de vocês. Se vocês quiserem, à medida que eu for falando, não tem problema, vocês podem perguntar, interromper, só levantar a mãozinha, ou alguém me dizer alguma coisa que a gente para e vocês perguntam. Não tem problema nenhum interromper a apresentação, tá ok? Eu vou compartilhar agora a tela, a nossa... Consegue ver aí? Já, né? Está aparecendo. Ok. Então, nós vamos falar sobre acretismo placentário. É um assunto muito importante, atualmente é um assunto que chama muita atenção em função do aumento do diagnóstico dessa patologia da placenta. É uma das patologias mais frequentes da placenta, o acretismo placentário. E o que ela é? É a aderência anormal da placenta ao miométrio. Por quê? Porque a placenta deve se aderir a quem? A camada decidual, basal do endométrio. É aquela camada que vai descolar junto com a placenta depois, no momento da dequitação, da saída da placenta. Então, por algum motivo, pela ausência parcial ou total dessa decídua basal, devido a algum desenvolvimento anormal fibrótico que aconteceu nessa área, acontece uma penetração patológica do vilo corial na parede do útero, alcançando o miométrio, parcialmente o miométrio, totalmente o miométrio, e até alguns casos, até a serosa, ou transfixando a serosa do útero e atingindo outros órgãos na cavidade abdominal. Essa aderência ela pode ser total, ou seja, todos os cotilédonos vão estar aderidos, ou alguns parcialmente aderidos, ou parte de um deles, que é o acretismo chamado acretismo focal. Por que não está indo? Bom, então aqui eu mais ou menos vou pincelar como é que se forma a placenta para vocês entenderem por que essa aderência alterada. Aqui é uma noção de embriologia, vocês vão lembrar que a placenta se forma entre o 7º e o 10º dia pós-fecundação. Então, o ovo cai dentro da cavidade uterina sob a forma de mórula, depois ele vai se aderir, se nidar à camada basal da decídua do útero, do endométrio, ainda sob a forma de blástula, vai começar a desenvolver o trofoblasto, e ao mesmo tempo ele começa a desenvolver, ele penetra na camada do endométrio, e vai desenvolver essa camada do endométrio, já como glástula, ele vai desenvolver os trofoblastos, sincício-trofoblasto e citotrofoblasto. O sincício-trofoblasto, ele tem a capacidade de erodir, de fazer erosão no endométrio, provocando a formação de lagos de sangue, vocês podem ver aqui.
lagos de sangue. Ao mesmo tempo que o citotrofoblasto, ele começa a se proliferar e ele apresenta essas entrâncias entre os lagos os lagos formados pelo citotrofoblasto, lagos de sangue. Ao mesmo tempo, o mesoderma extraembrionário, ele vai invadindo essa parte mais clarinha que vai invadindo essa velocidade primária que foi formada pela penetração entre os lagos de sangue. Ele vai invadindo, penetrando na própria velocidade primária, tornando-se então a velocidade secundária. E essa velocidade secundária, quando esse mesoderma extraembrionário se adere completamente e forma os vasos dentro da velocidade secundária, então é chamada de velocidade terciária. Então, num feto já maduro, com a placenta pronta, a gente vai ter o quê? A placenta aqui, vocês vão ver as velocidades coriônicas, e que estão separadas em lóbulos, depois vão formar lobos, aqui é um lobo, e entre os lobos nós vamos ter o quê? O espaço interviloso, que era onde estavam aqueles lagos, certo? Bom, mas o importante é saber que essas velocidades, elas não ultrapassam o endométrio. E o que acontece na placenta normal, na placentação normal. Muito bem. Na placentação anormal, então, nós teríamos a invasão dessa camada basal do endométrio. Ela não existe, por ela não existir essa camada basal do endométrio, esse trofoblasto vai invadir quem? Vai invadir o miométrio superficialmente, então é chamada de placenta acreta, acontece em 75% a 78% dos casos. Essa invasão vai um pouco além da descida basal, porém não invade completamente o miométrio. A increta é apenas 17% dos casos, ela invade todo o miométrio, e a percreta, em apenas 5% dos casos, graças a Deus, ela transfixa o endométrio e vai até a serosa, podendo atingir os vasos adjacentes, ok? Muito bem. O que a gente pode observar aqui, nessa imagem, essa é uma imagem de ressonância magnética que vocês podem ver. Vocês percebem que aqui a parede uterina, tem aqui o feto, tá? Vocês percebem aqui a parede uterina, tá vendo o miométrio? Bem delimitadinho, bonitinho, mas quando chega aqui, olha, ele fica misturado. Você não percebe essa placenta, ela perde o contorno dela regular, ela fica irregular, ok? Isso na tomografia, tá? Aqui nós vemos, vocês estão vendo aqui o novelo de sangue, de vasos escuros, tipo varizes, são os vasos de neoformação, associados aqui a aqueles lagos de sangue. Lembra que eu falei que são lagos de sangue que se formam entre os espaços intervilosos? Então, esses lagos de sangue aparecem aqui. E aqui, quando já houve uma perfuração, tá? Aqui é um útero já fora da cavidade, já foi tirado o bebê, já está aqui até inclusive o cordão umbilical, e vocês veem que a placenta, ela está saindo sozinha. Olha a exposição dos cotilédones. Bom, o que a gente pode ver aqui? É que a frequência do acretismo placentário é 1 para cada 533 partos atualmente. No entanto, nos últimos 50 anos, nós temos um aumento de 10 vezes maior, porque houve um aumento de taxas de cesárea, ou seja, nós temos com mais frequência o acretismo placentário pós-cesárea, levando a também o aumento das hemorragias maciças, e nós temos um aumento de 3.000 ml de extravasamento de sangue na tentativa de extração manual da placenta, dessa placenta acreta. E isso é muito importante entender. Então, é uma causa de mortalidade materna muito grave. A morbimortalidade relacionada com a acretismo placentário é uma causa importante de hemorragia maciça, politransfusão, ou seja, mais de várias bolsas, várias unidades de sangue transfundidas, lesões cirúrgicas. Por quê? Porque se eu for tentar retirar essa placenta tiver percreta, eu vou lesar
ou bexiga, ou algum órgão adjacente no qual a placenta penetrou. E vou causar, logicamente, infecção. É a principal causa de esterectomia de urgência durante um pós-parto ou durante uma cesárea. Tem uma morbidade materna de até 60% e mortalidade de 7%. Isso quer dizer muito, tá? E nós temos, então, os fatores de riscos mais frequentes, cesárea anterior e história de placenta prévia. Placenta prévia, só relembrando, placenta prévia é aquela placenta que se coloca entre a apresentação cefálica ou pélvica, entre a apresentação e o colo. Então, a placenta que fica na frente do colo, impedindo o quê? O nascimento. Então, é muito comum a associação entre cesárea anterior com placenta prévia. Geralmente acontece isso. E mais frequentemente ainda, quando os dois têm junto, nós temos a possibilidade muito alta de acletismo placentário. Outro fator comum é a curetagem uterina múltipla e abrasiva, ou seja, aquelas curetagens que vão fazendo, não tiram apenas o endométrio, tiram além do endométrio, elas tiram totalmente a camada basal, chegando quase no miométrio, ou seja, o exagero na hora da curetagem. E quando ela já tem uma placenta prévia anterior, a cesárea e história de curetagem. Então, esses três fatores causam maior frequência, fator de risco de acletismo placentário. Também é muito frequente da placenta de parede anterior e cesárea iterativa prévia, ou seja, quando eu tenho uma história de cesárea anterior e eu faço um ultrassom e observo que a placenta está na parede, está corporal anterior, eu tenho que ficar com o olhinho aberto. Nos casos da parede aderida na área de cirurgia uterina prévia, ou seja, eu fiz uma miomectomia, tirei um mioma do útero, da parede uterina, e quando eu faço ultrassom, eu observo que aquela placenta está naquela área onde houve a miomectomia, eu tenho uma chance muito grande de ter um acletismo placentário. E infecções endometriais pós-aborto. Por quê? Porque na área em que houve infecção do aborto, eu causei uma área de processo inflamatório muito grande e fibrótico naquela área do endométrio onde tinha infecção. Por isso, agora, é pouco frequente na ablação térmica do endométrio, ou seja, a gente quando tem que fazer o tratamento com ablação térmica. O que é ablação? É a retirada do endométrio através de um processo que cauteriza, digamos assim, através da cauterização da camada do endométrio. A gente faz, é muito frequente esse tipo de procedimento nas mulheres que não podem ou não querem mais menstruar. Por algum motivo, processos hemorrágicos muito frequentes que você não acha a causa endócrina, não tem uma causa clara, você pode fazer a abrasão do endométrio térmica, ela é endoscópica. Por radiação, que é através de tratamento de radioterapia para o câncer, também, quando é menos frequente, quando a placenta prévia e associada à concepção assistida, ou seja, inseminação artificial. E acontece uma associação, porém é inespecífica, não se tem ainda uma determinação exata de quanto por cento influencia no tabagismo, nas mulheres acima de 35 anos, e também a gente pode colocar nos miomas submucosos. A gente pode acrescentar que existe já esse tipo de associação, ok? Então, fatores de risco, isso é muito importante. Lembrando sempre que você está vendo que aqui, a cesárea anterior, associada com história de placenta prévia, ou seja, aquela placenta que se coloca na frente da apresentação cefálica, da apresentação, está à frente da apresentação, impedindo que haja essa a comunicação, essa abertura do colo e a saída do feto normalmente, e múltiplas curetagens. Então, são fatores de alto risco esses três. Então, como é que eu vou diagnosticar um acletismo placentário, já que é assintomático? Ninguém diz, doutor, estou sentindo algo que me diz que eu estou com acletismo placentário. Vocês podem ver que são sinais de risco, sinais indiretos. Eu não tenho um diagnóstico, sintoma ou sinal que vai dar o diagnóstico de acletismo placentário. Então, como é que eu poderia fazer isso?
Fala-se da ultrassonografia e da ressonância magnética. Ultrassonografia, que é que eu vou encontrar na ultrassonografia? Um trabalho feito por Finberger e Williams em 92, descreveram esses sinais que são comuns às mulheres que apresentam cretismo placentário, ou seja, nós temos uma perda do espaço hipoecogênio retroplacentário, ou seja, lembra aquela sombrazinha que seria uma sombra tênue que faria uma delimitação entre a placenta e o útero, porque seria, então, a membrana basal, a camada basal do endométrio, ela desaparece. Um adelgaçamento do miométrio subjacente, ou seja, eu estou sem o espaço retroplacentário, eu tenho mioma bem fininho logo depois da placenta, a presença de vasos tortuosos invadindo o miométrio interior da placenta e até a parede vesical, pode aparecer se ela tiver um comprometimento da parede vesical. Lembra que eu falei das lacunas do espaço interviloso, que é cheio de lagos de sangue? Esses lagos de sangue mostrado, vocês vão ver, já vou ter uma imagem disso, de maneira tortuosa, não são bem delimitados, são múltiplos e irregulares. A irregularidade da interface entre o útero e a bexiga, ou seja, eu não tenho uma linha que separe a bexiga do útero. A protrusão da placenta para a bexiga, a gente vai observar isso, eu vou mostrar para vocês. As lacunas vasculares irregulares naquele espaço interviloso. E na dupla fluxometria da placenta, a gente vai observar um fluxo turbulento no mapeamento de Doppler. Então, aqui vocês podem ver. Aqui vamos ver se vocês conseguem entender. Aqui é a apresentação cefálica, é o polo cefálico. Essa área toda aqui, ó, é a placenta. Ok? Vocês veem aqui os lagos, grande quantidade de sangue guardado aqui no meio da placenta, e você vê que não há um limite nítido entre o útero, ó, você não vê uma camada, uma parede entre o útero e a bexiga, isso aqui é a bexiga. Você vê que parece assim mais que borrado, uma coisa meio tênue, meio misturada, você não tem um limite fixo. No Doppler você vê inúmeros vasos. Esta área aqui, sob o sinal, o Doppler, você observa, olha, múltiplos lagos, vasos tortuosos, irregulares, vasos bem, olha só, grosso calibre, bem tortuoso, e os lagos de sangue, tá? Muito bem. Já na ressonância, o que é que a gente pode ver? Ela tem uma predição semelhante à ultrassonografia, tá? Ela apenas aumenta informações em relação quando a ultrassonografia não é muito esclarecedora. Quando eu tenho uma placenta prévia em parede posterior, com extensão da invasão placentária para o paramétrio e para a bexiga, ou seja, no caso que nós vimos antes, deixa eu voltar aqui para vocês verem, aqui vocês viram que a placenta está na frente da bexiga, ela toda está na frente da bexiga, então ela é uma placenta anterior e está na cara que ela é uma prévia. No entanto, em alguns casos em que a placenta não é anterior, ela é posterior, mas tem uma extensão de invasão e a gente fica na dúvida se realmente é a placenta ou é alguma outra alteração da parede do útero ou da bexiga, a ressonância vai ser importante. E a gente pode usar contraste, apesar de ser controverso o uso do contraste na gestação para ver a delimitação do útero, mas a gente pode, inclusive, usar o contraste. Bom, no entanto, aqui tem uma imagem da ressonância magnética, olha só. Você vê aqui o cérebro, está vendo o polo cefálico? Aqui você está vendo a placenta e aqui você está vendo a bexiga. Olha só como ela fica. Não tem uma parede... Ó, aqui você percebe nitidez de separação, você percebe nitidez. Aqui, desculpe. Aqui você não percebe essa nitidez, olha só, não há uma nitidez e muito menos aqui. Olha só, esse mesmo aqui é um corte sagital, olha um corte axial. Olha só como invade a bexiga, veja como a parede da bexiga está bem determinada aqui, bem definida, e aqui ela fica borrada, você não consegue determinar. Aqui também, tá ok? Então, há essa alteração do contorno, você não tem um contorno nítido na ressonância.
Apesar de você ver bem aqui na ressonância, mas no ultrassom tu tens melhor visualização, até porque você pode jogar o Doppler e você vê a circulação da placenta. Então, qual então seria o melhor método diagnóstico? Esse trabalho feito aqui pelo um grupo de guideline em 2011, e aqui nós temos o que fala sobre ultrassom, e aqui nós temos um grupo que estudou a ressonância magnética em 2015, 2009, e aqui o Palácios e Jacaremada, que é o expoente em termos de acretismo placentário, são argentinos, tá? Em 2013. O que é que eles mostram, então? No ultrassom, nós temos sinais de acretismo placentário que podem ser visualizados a partir de 18 semanas. Lembre-se que a placentação acontece entre a 7ª e a 12ª semana, então, com 18 semanas, bem precocemente, a gente pode ver algum sinal de acretismo placentário ao ultrassom, o que não é muito comum, que a gente não consegue ver com a ressonância. Eu tenho no ultrassom Doppler, que vai acentuar os espaços vasculares, ajudando a visualização, mas não melhora a acurácia em relação à ressonância, não há uma melhor acurácia, porém nós vemos com bem clareza os espaços vasculares, os lagos, a turbulência dos vasos. E quando eu jogo 3D, eu tenho um diagnóstico bem melhor de invasão placentária e vai fazer a diferença, vai jogar o diferencial entre o que é placenta prévia e o que é invasão placentária, porque às vezes não fica bem definido. Lembra que o acletismo placentário, ele só invade até a camada basal, só até ali a descida basal. Ele não chega a invadir o miométrio. Então, a gente pode confundir com placenta prévia. Então, aqui, através do 3D com a ultrassonografia, a gente pode conseguir ver bem essa diferenciação. Já a ressonância magnética, ela vai esclarecer as dúvidas do ultrassom, ela avalia melhor a extensão da invasão placentária, então ela é muito boa para quando eu vou fazer eu estou num grande centro e eu quero fazer um estudo apurado de aonde, como eu vou, se eu vou ou não intervir cirurgicamente nessa placenta, se eu for deixar essa placenta lá, vocês já vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. É o melhor, então, método para avaliar que é a invasão parametrial. A bexiga é melhor para avaliar a invasão da bexiga com ultrassom, mas a parametrial é melhor com a ressonância magnética. E ela é muito útil para o planejamento cirúrgico. Por quê? Porque através da extensão, através da visualização da extensão da invasão placentária, eu vou ver se eu poderei ou não tentar retirar esse útero ou que eu não vou ter condições nem de retirar o útero. E vocês vão entender mais à frente que eu tenho umas imagens bem interessantes a respeito disso. Bem, então, um estudo feito por Dauer em 2008, no Jornal Médico de Ultrassonografia, ele mostra que o ultrassom com Doppler, ele tem uma sensibilidade e especificidade muito melhor que a ressonância magnética, tendo, portanto, um valor preditivo positivo e um valor preditivo negativo também superiores, ou seja, quando eu não tenho nenhum sinal, realmente eu não vou ter placenta prévia. Tá? Então, através do ultrassom, eu tenho mais condições, tanto em sensibilidade quanto em especificidade, para a placenta prévia. Então, é considerado o padrão ouro para rastreamento do acletismo placentário. E nós já vimos que é imprescindível esse rastreamento das mulheres que têm cesárea anterior e que no ultrassom você observa a placenta corporal anterior ou placenta prévia, ou ela também tem história de múltiplas curetagens, repetidas curetagens. Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer um ultrassom com Doppler da placenta dessa mulher, nessa gravidez, ok? Então, o que eu vou fazer no pré-natal? Bom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, toda mulher com cesárea anterior, eu tenho que fazer um ultrassom para avaliar a localização da placenta a partir de 18 semanas. Não necessariamente eu vou fazer um Doppler da placenta, eu vou apenas pedir um ultrassom obstétrico com localização da placenta. Deixar isso bem claro para que o ultrassonografista saiba o que você está querendo saber. E diga que
ela tem risco para acretismo placentário, quer seja por uma placenta prévia numa gestação anterior, quer seja por uma cesárea anterior, quer seja por múltiplas curetagens anteriores. Então, a partir de 18 semanas, eu posso diagnosticar. Na ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, eu já posso ver também se essa inserção está baixa, e quando eu tenho uma inserção baixa de 4 a 6% dos casos, eu vou ter um risco aumentado, eu vou ter uma placenta com acretismo, e eu tenho que reavaliar essa mulher também, mesmo que tenha o ultrassom com 18 semanas tenha dado normal, que eu tenho uma placenta de inserção baixa, mas sem nenhum sinal de acretismo placentário, eu tenho obrigação de reavaliar essa mulher no início do terceiro trimestre, final do segundo para o terceiro trimestre, para verificar se eu tenho a placenta prévia. Se essa placenta é prévia, eu já tenho uma grande chance de ter um acretismo placentário, principalmente se está associada à cesárea. Então, eu sou obrigada a fazer, se eu vejo qualquer um desses sinais nos primeiro semestre, segundo ou terceiro trimestre, eu tenho que avaliar com ultrassom de uma maneira detalhada sinais de acretismo placentário. E como é que eu vou avaliar isso? Eu tenho que solicitar um ultrassom com Doppler da placenta para eu poder avaliar a presença de lagos tortuosos, a invasão da bexiga ou de outros órgãos próximos ao útero, ok? Opa, posterior, próximo. Tá. E a importância tamanha do diagnóstico dessa mulher, por que é importante? Porque, assim, em 70% dos casos que nós vimos, ela vai evoluir para uma hemorragia. E é tão importante que, dentre os 10 diamantes clínicos para prevenção de morte materna, um desses 10 diamantes clínicos para prevenção da morte materna é gestante com placenta prévia e cesariana anterior devem ter o parto em serviço terciário. Essa é uma dos 10 passos, um dos 10 diamantes clínicos dito por esse grupo, Steven, Clark, Gary e Henkins, sobre a prevenção da hemorragia e da hemorragia pós-parto e morte materna. Então, toda mulher que eu tenho uma história de placenta prévia ou cesárea anterior, eu tenho que encaminhar para um pré-natal capaz de acompanhá-la. O que eu quero dizer com pré-natal capaz de acompanhá-la? Um pré-natal em que ela possa fazer ultrassons repetidos e uma ultrassonografia, pelo menos no terceiro trimestre, que mostre o Doppler da placenta, para que eu veja como é que está essa circulação placentária e eu veja se há invasão de órgãos adjacentes ao útero em relação à placenta. Muito bem. E como é que eu vou planejar um parto? Então, eu tenho um diagnóstico de placenta prévia, eu vou transferir essa mulher para fazer um pré-natal em algum local em que tenha toda a condição de dar um diagnóstico mais preciso. E como é que eu vou planejar um parto? Bom, primeira coisa é pensar que eu tenho que fazer o parto numa maternidade segura. E o que é uma maternidade segura para uma mulher que tem acretismo placentário? Eu tenho que ter UTI neonatal, porque eu não sei como é que vai nascer essa criança. UTI adulto, porque provavelmente essa mãe pode perder sangue, pode precisar de sangue. E eu tenho que ter um banco de sangue e uma equipe de apoio multidisciplinar. O que eu quero falar com multidisciplinar? Eu tenho que ter um intensivista, eu tenho que ter um bom anestesista comigo, eu tenho que ter um bom neonatologista, tá? A intervenção dessa mulher que tem acretismo placentário deve ser precoce. Eu tenho que evitar que ela entre em trabalho de parto. Então, eu vou internar essa mulher entre 34 e 36 semanas, principalmente se ela estiver associada com placenta prévia. Por quê? Porque lembre-se que a placenta prévia ela tem como sinal e sintoma o sangramento e que à medida que vai chegando próximo ao termo e esse colo pode maturar, amolecer e dilatar, eu vou ter sangramento de repetição. E se eu tenho uma suspeita de acretismo placentário e essa mulher tiver sangramento de repetição,
e ela começar a trabalhar para evoluir para um trabalho de parto, eu tenho um risco muito maior de quê? De hemorragia. Principalmente se esse acretismo placentário for parcial, ou seja, porque descola parte da placenta e não descola o resto. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu tenho que também fazer uma discussão dos riscos com essa gestante, com sua família, falando sobre que pode haver necessidade de uma esterectomia pós-parto, que vai haver necessidade de transfusão de sangue, que eu posso ter lesões cirúrgicas ao retirar esse feto ou manipular com esse útero, que eu tenho risco alto de infecção, que eu vou precisar de uma UTI e que eu posso ter sequelas e risco de morte para a mãe e para o feto também, para o bebê. E, principalmente, eu tenho que ter um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Então, essas são cuidados que nós temos que ter no parto, ok? Então, tem que ser um parto planejado, aonde? Numa maternidade, que ela me dê todo esse suporte. O Cortez, aquele argentino que eu falei, em 2016, elencou uma série de cuidados na cirurgia do acretismo. Primeiro, eu tenho que definir com antecedência que tipo de anestesia que eu vou fazer. Como é que eu vou definir essa anestesia? Bom, se eu verificar que no ultrassom, na ressonância que eu fiz, eu tenho uma penetração de placenta, digamos, para os paramétros, ou profundamente para a bexiga, e eu vou já preparada para entrar com uma cirurgia geral. Eu vou ter que entrar com uma cirurgia de grande porte. Eu vou tirar esse bebê e provavelmente eu vou ter uma cirurgia de grande porte. Então, eu já tenho que definir essa anestesia, já tenho que dar a preferência para uma incisão mediana ampla, nada de fazer fanistil. A minha incisão tem que ser mediana, infraumbilical e ampla. Eu vou fazer a histerotomia, ou seja, o corte do útero para a tirada do bebê, corporal fora da área de inserção da placenta. Se eu tenho uma placenta, então, um corporal anterior, eu não posso cortar o útero, fazer esterotomia na altura, logo um pouco acima da bexiga, que é como a gente normalmente faz. Eu tenho que fazer no fundo de útero, bem longe da inserção placentária. Eu vou fazer extração fetal de forma habitual, vou clampear o cordão e não vou tracioná-lo, porque o risco de eu causar hemorragia aqui é grande. Não vou tentar retirar a placenta ou parte dela. Vou fazer uma esterografia em plano único. Vou manter o útero tônico, ou seja, ocitocina. Não sei se vocês já ouviram falar que o padrão ouro para prevenção de hemorragia pós-parto é ocitocina. E no caso de placenta prévia, mais do que nunca nós temos que estar com ocitocina em mãos. Localizar bem o ureter e preparar as hipogástricas, caso eu necessite fazer uma laqueadura, uma ligadura dos grandes vasos. Vou ter que monitorar o estado hemodinâmico hemostático, ou seja, isso eu tenho que estar em afinação com o anestesista. Tenho que me preparar para uma possível esterectomia, para uma cirurgia de controle de danos. O que é uma cirurgia de controle de danos? E quando eu fiz a esterectomia, retirei o útero, que quando a gente faz uma esterectomia puerperal, a gente não tira o útero completamente, a gente tira só o corpo do útero. O colo fica na mulher, a gente não retira. E mesmo fazendo a esterectomia, a mulher continua a sangrar, então eu tenho que fazer a chamada cirurgia de controle de danos, que, digamos assim, que seja um grande tamponamento com compressas dentro da cavidade uterina. Fecho essa cavidade, mantenho em UTI essa mulher, pode parar de 2, 3, até no máximo 7 dias, esperando que essa mulher, o organismo dela se recupere para que eu possa reintervir, ou seja, num segundo momento eu vou, quando essa mulher estiver equilibrada, tomou sangue, não está mais com coagulopatia, eu vou abrir novamente essa mulher, vou retirar essas compressas e ver o que eu posso... ver se ela já parou de sangrar completamente, eu posso, nesse caso, salvar a vida dela. E a cirurgia de controle de danos é uma cirurgia heróica, tá? É quando todas as possibilidades forem esgotadas e a gente só nos resta fazer esse tamponamento interno. E a observação rigorosa pós-operatória. Isso aí são os cuidados da cirurgia
numa cirurgia de acretismo, do qual a gente tem que ter bastante atenção. Portanto, dá para entender até agora que o acretismo placentário, uma vez suspeito ou diagnosticado, a partir desse momento, a gente tem que ter os maiores cuidados possíveis, porque o risco de mortalidade, de morbimortalidade materna é muito alto. Que opções terapêuticas eu tenho dentro da cesárea, dentro dessa cirurgia para retirar, para fazer essa cesárea? Bom, eu vou fazer uma esterectomia com a placenta in situ, ou seja, eu tiro o bebê, deixo a placenta lá dentro e tiro o útero com placenta e tudo. Posso ter isso. Eu posso fazer uma cirurgia mais conservadora, ou seja, digamos que parte só da placenta está aderida. Então, eu tiro um naco, um pedaço, faço uma espécie de retirada parcial desse miométrio, desse útero, e faço uma mioplastia, ou seja, eu junto as partes que sobraram. Isso eu ainda não vi ninguém fazendo, porque geralmente o acretismo placentário, a placenta fica muito espraiada por todo o corpo uterino, e a gente não tem como tirar parcialmente, a não ser que seja um acretismo placentário focal, ou seja, só um cotiledonezinho ou parte dele ali grudadinho na placenta, na camada do miométrio. Ou a conduta conservadora, ou seja, no caso de não haver sangramento, você tirou o bebê, você olhou a placenta, cortou o cordão umbilical bem rente à placenta e observa que não tem nenhum sangramento, eu posso fechar esse útero, deixando a placenta lá e acompanhar. Ou eu posso deixar a placenta lá, acompanhar e transferir essa mulher após uma definição de que para onde invadiu, entendeu? Porque, assim, eu abro, eu olho o útero, eu tiro o bebê, olho como é que está a placenta. Não está sangrando, ótimo. Mas eu estou vendo que ela está invadindo a bexiga, ou invadindo o paramétrio, ou invadindo alça intestinal. Eu posso fechar e reestudar uma maneira de abordar para tirar esse útero. Ou eu posso deixar acompanhar. Já essa cirurgia conservadora de deixar a placenta no útero e observar, eu já tive 4 casos, inclusive o último foi este ano, agora, deixa eu ver que mês foi, fevereiro, o janeiro ou fevereiro, que a gente teve um caso de uma paciente que teve parto vaginal, era uma cardiopatia fetal, mas sem repercussão hemodinâmica, então ela pariu espontaneamente, parto vaginal, e fez a dequitação da placenta, foi parcial, ou seja, ela não saiu. E aí a gente tem, como nós temos a possibilidade de ter o ultrassom para fazer o diagnóstico in loco, o ultrassom foi levado até a sala de parto, foi verificado que a placenta tinha uma aderência parcial no fundo do útero. Então, nós paramos de tracionar, a paciente não estava sangrando, estava bem, e nós acompanhamos durante 15 dias essa mulher. Essa mulher, no 15º dia, ela começou a apresentar um sangramento discreto e, em seguida, eliminou a placenta, por incrível que pareça. Os outros 3 casos que eu acompanhei, também, um no Hospital Belém, 2 no HC, esse útero permaneceu contraído, sem sangramento, e essa placenta foi sendo absorvida paulatinamente. Nós acompanhamos com ultrassom semanal, e em mais ou menos 2 meses nós não tínhamos mais nada, de nenhum resquício de placenta dentro da cavidade uterina. No entanto, a gente, nesses casos, aconselha a paciente para que ela não mais engravide. Porque se eu tenho uma placenta que ela foi toda reabsorvida dentro do útero, eu estou com uma camada de fibrose muito extensa nesse útero. E o que é que vai acontecer numa próxima gravidez? Um acretismo placentário bem mais sério que esse primeiro que ela teve, correto? Bom, e para a gente entender mais ou menos como é essa topografia da cirurgia de uma placenta, então nós temos aqui uma placenta creta, então nós temos aqui a placenta que invadiu apenas o miométrio, ela não passou pela serosa, portanto ela não atingiu nenhum órgão adjacente, no caso aqui nós temos a bexiga. Então, uma invasão de tipo 1, ela não tem neovasos, e ela tem um plano cirúrgico bom. Dá para eu conseguir tirar esse útero ou deixá-lo sem me preocupar com a bexiga ou com outro órgão.
A invasão tipo 2, ela tem já neovasos formados que perpassam a parede uterina e chegam até a bexiga. No entanto, ela não atravessa a bexiga, ela fica apenas na parede da bexiga. Aqui é muito complicado você tentar operar. A abordagem seria aqui, porém vai sangrar muito. Então, aconselhado não mexer. E o terceiro caso é o caso da invasão tipo 3. Ela pode ou não ter já neovaso, ela pode ter apenas um tecido fibroso e não ter mais neovasos. E esse tecido fibroso invade completamente a parede da bexiga. A abordagem dela fica completamente... É impossível, porque há um tecido único aqui de cicatrização entre a parede uterina e a parede da bexiga. Essa classificação topográfica cirúrgica foi feita por Palácio de Jaraquemada em 2012. Jaraquemada. Bom, então aqui o que eu estava falando para vocês, que vocês iam entender, são imagens cedidas por estes dois cientistas que estudam muito, eles só estudam acretismo placentário. Então, o que é a incisão enteroposterior no fundo? Está vendo aqui uma trompa, está vendo aqui outra trompa, a incisão vai ser anteroposterior, e aí você está vendo aqui a protusão da membrana, tá? Esse feto era pequeno. Aqui você já vê a incisão anteroposterior com a cabecinha do bebê. Você vai tirar esse bebê, depois de tirar esse bebê, você vai botar o útero para fora, assim, e vai ver a condição dessa placenta. Como ela pode estar? Veja bem, eu vou tirar essa placenta? Não vou. Esse trabalho feito em 2014 nos mostra as complicações da tentativa de extração da placenta com acretismo placentário. Então, a perda sanguínea nas mulheres, nas pessoas que tentaram tirar a placenta, foi de 3.700 ml de perda sanguínea, com perda de acima de 2.500, 69%, e a necessidade de transfusão sanguínea em 86%. Por que a gente está falando tanto de transfusão sanguínea? Porque vocês não podem esquecer que a transfusão sanguínea é um transplante de órgão. Lembrem-se sempre disso. A transfusão sanguínea não é apenas uma passagem de sangue, está tudo bem, não tem problema nenhum, não. Existem vários processos que podem acontecer durante uma transfusão sanguínea. É considerada, portanto, uma transfusão de órgão. Então, a gente não pode abusar de transfusão sanguínea, a gente tem que ter muita cautela. O uso de sangue, ele tem que ter uma indicação clara e certa e precisa. Você não pode, porque eu estou com anemia de 7 de hemoglobina, pronto, vou realizar uma transfusão sanguínea, não. Eu tenho que tentar outras abordagens antes de tentar a transfusão. Então, para que eu vou tirar essa placenta se eu tenho uma chance muito grande de transfusão? Bom, sem a tentativa de retirar a placenta, eu tenho a perda de sangue de 1.750 ml. Lembrando que a média de perda sanguínea numa cesárea é mais ou menos 1.000 ml. Então, eu vejo que mesmo sem tentar tirar a placenta, num acretismo placentário, eu tenho 750 ml a mais de perda sanguínea do que só apenas numa cesárea simples. Se eu não tentar retirar, eu vou ter só 44% de perda de sangue acima de 2,5 litros e uma necessidade de transfusão sanguínea de apenas 57%. É bem menos que o se eu tentar. Então, a tentativa de remover a placenta esteve sempre associada ao maior sangramento e à maior necessidade de transfusão, mesmo quando a gente vai optar pela esterectomia pós-parto. Ok? Muito bom. E o que a gente vai fazer com a placenta? Olha só. Eu abri o útero, eu não consigo um plano de clivagem aqui nessa placenta, está totalmente aderido. Olha, essa parte branquinha são as membranas, e você vê que ela está tão completamente aderida. Então, eu corto o cordão umbilical mais próximo possível da placenta, tá? E posso fazer duas coisas. Ou eu posso deixar assim, se não estiver sangrando, deixo assim. Se tiver com as bordas um pouquinho sangrante, eu posso suturar as bordas da placenta ao miométrio, fazer um chuleio, e depois eu fecho completamente o útero. Ok? E aqui nós temos o Cortez e o Marques, que são também os grandes estudiosos de acretismo placentário, e eles inventaram
processo mnemônico. O que é mnemônico? É o que a gente usa as letras para formar frases. Então, acretismo, o que é que eles colocaram? O A de antecipar o diagnóstico, ou seja, diagnóstico precoce, e pedir ajuda interdisciplinar. O C, de cuidados de acompanhamento e tratamento, ou seja, eu tenho que ter um pré-natal em local adequado e um tratamento, ou seja, um parto bem elaborado, bem planejado, num local seguro e um pós-parto bem acompanhado. Eu tenho que ter R de reuniões programadas com a equipe antecipadamente ao parto, para não deixar essa mulher entrar em trabalho de parto e programar. Caso haja algum tipo de emergência, eu tenho que estar bem treinada em termos de respostas imediatas diante de uma emergência. Ou seja, eu programo essa cesárea, mas se por um acaso começar a ter um sangramento muito forte, eu já tenho que ter um plano de resposta imediata a esse tipo de emergência. O E é de eletiva, ou seja, sempre que eu tiver uma cretina placentária, eu vou ter uma cesárea eletiva. Lembrando que se a placenta, se ela tem associado ao cretina placentário, tem uma placenta prévia, eu tenho que antecipar essa maturação pulmonar. Ou seja, lembra que eu mostrei que entre 34 e 36 semanas eu tenho que internar essa paciente, eu não devo deixar entrar em trabalho de parto, portanto, eu tenho que providenciar o quê? A maturação pulmonar fetal. E eu tenho que estar mapeada, minha placenta tem que estar mapeada através da ultrassonografia. O T de técnica anestésica, ou seja, eu tenho que ter uma boa técnica anestésica, eu tenho que poder fazer apenas uma RAC, mas me programar para uma cirurgia, para uma anestesia geral, caso complique. Então, eu tenho que ter um acesso central e acesso arterial. A incisão planejada, de acordo com o quê? Com a ultrassonografia, ou seja, faço uma incisão de pele mediana e vou fazer a minha programação de cisão do útero, ou seja, a histerotomia, de acordo com o ultrassom que eu tenho diagnosticado, aonde está a localização da placenta. S de sistematizar a abordagem cirúrgica e sistematizar a abordagem interdisciplinar. O que é sistematizar? É organizar, é planejar, é dizer o que cada um vai fazer dentro daquele momento naquela equipe, ok? É bem planejado. M de manejo agressivo com o componente, ou seja, o que é que significa isso? Quando eu precisar de sangue, eu tenho que ter, ou seja, eu tenho que fazer, antes dessa cirurgia, uma reserva de pelo menos 3 unidades de sangue. Eu tenho que ter uma boa reserva de sangue, eu tenho que ter um bom banco de sangue próximo, então eu não posso pensar em tratar uma mulher com acretismo placentário numa cidade em que eu não tenha um hospital que tenha UTI, que tenha banco de sangue. E o O, que não é menos importante, que é a observação pós-operatória rigorosa e observação de complicações pós-operatórias. A gente já falou das complicações. Quais seriam? Infecção, histerectomia, anemia grave e alguma lesão de alça intestinal ou alguma lesão de bexiga que possa acontecer pela manipulação do útero durante a cesárea. Ok. Considerações finais. De tudo que a gente falou, o que é que a gente tem que gravar? Gestante de risco. Toda e qualquer mulher que tenha cesárea anterior, que tenha placenta prévia, história de placenta prévia anterior, que tenha feito múltiplas curetagens, eu tenho que rastrear a reposição placentária o mais precoce possível. Quanto antes, melhor. E qual é o exame que eu vou usar para rastrear essa posição? A ultrassonografia. De preferência, se eu tenho uma mulher com todo esse risco, fiz a ultrassom e esse ultrassom está me mostrando que ela tem uma placenta de parede anterior ou placenta prévia, eu obrigatoriamente tenho que fazer um ultrassom com Doppler dessa placenta para ver como está o posicionamento desses vasos na placenta, se já invadiu órgãos adjacentes. Quando eu tenho uma cesárea prévia, mais uma placenta anterior, ou mesmo uma placenta prévia, placenta anterior é aquela que está na parede anterior do útero, no ultrassom.
ou eu tenho uma placenta prévia, mesmo que seja uma placenta prévia parcial, eu tenho um alto risco de acretismo. Então, eu já tenho que fazer o quê? Aqueles cuidados todos de pré-natal, de planejamento da cesárea. Eu tenho que lembrar que numa placenta prévia eu tenho que programar o parto o parto da paciente com acretismo placentário, sempre. E aquele planejamento compreende eu fazer uma abordagem da família e da paciente, dizendo todos os processos que poderão acontecer, inclusive os insucessos que poderão acontecer. E não esquecer do consentimento, do termo de consentimento esclarecido e informado, ok? Lembrar que na abordagem cirúrgica eu tenho que fazer uma esterotomia, ou seja, a abertura do útero fora, bem distante da área de invasão placentária. Não, jamais, em tempo algum, tentar dequitar a placenta se eu tenho um acretismo. E o tratamento definitivo vai depender do contexto clínico, ou seja, eu posso deixar o tratamento definitivo que eu digo é o que é que eu vou fazer depois que eu tirei o bebê, não está sangrando, está tudo bem. Eu tenho dois caminhos, ou eu posso tirar o útero com a placenta lá dentro, ou eu posso deixar a placenta lá dentro e observar. E isso vai depender do quê? Do contexto clínico, do local onde eu estou, da certeza ou não que essa paciente vai ficar comigo e sendo acompanhada por mim por pelo menos 2 meses. Você imaginou, uma placenta prévia numa mulher que mora bem lá no interior do interior, lá na Ilha do Marajó, que o acesso é difícil, que eu não sei se ela vai poder ficar comigo durante os próximos 2 ou 3 meses, para que eu vou deixar uma placenta lá dentro, se eu puder tirar esse útero? Então, eu tiro o útero, para não arriscar um sangramento. Mas, assim, o que a gente pode fazer? O que eu tenho feito com as nossas pacientes no HC? A gente não tem tirado o útero. Por quê? Porque lembrar que uma esterectomia puerperal, ela garante já uma perda de aproximadamente 2,5 litros de sangue, ou seja, a mulher já sangrou 1.000 ml da cesárea. Já deve ter sangrado alguma coisa em relação ao acretismo placentário. E se eu tirar o útero, ainda vou perder mais 2.500 ml, então eu tenho um alto risco de quê? De uma transfusão. Se eu puder evitar uma transfusão, melhor ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar essa paciente internada com a gente, se você tem condições de fazer isso, e no SUS sempre é muito mais fácil a gente internar, manter uma paciente internada, uma paciente como essa que é de risco, manter o máximo de tempo internada e fazer o controle ultrassonográfico mensal. Bom, desculpa, semanal. Por que eu tenho que fazer semanal? Porque eu tenho que acompanhar essa reabsorção da placenta. Mas observem bem, eu só posso deixar essa placenta no útero, sem retirar esse útero, se eu não tiver nenhum tipo de sangramento. Se não há sangramento, aconteceu o sangramento, eu tenho que tirar o útero. Era isso que a gente tinha que mostrar para vocês. Eu agradeço muito a atenção e a gente se põe aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado, professora. Previamente, eu gostaria de elogiar a sua aula, foi muito didática e acredito que tenha contribuído bastante para todos nós. Em relação às perguntas, nós temos uma aqui no chat. A Ilkala perguntou se mulheres com endometriose, elas também precisam fazer, ou melhor, precisam ter esse endométrio retirado para prevenir o acretismo placentário. Vamos lá. Vamos pensar primeiro o que é endometriose, tá? A endometriose é a presença do endométrio dentro do miométrio ou fora do seu sítio, ou seja, no próprio útero, mas dentro do miométrio, ou ela em outro sítio, ou seja, no ovário, intestino, bexiga, etc. Se eu tenho uma endometriose, essa que seria a adenomiose na realidade, que é aquela que permanece na cavidade, permanece no órgão, no útero, eu tenho um risco muito grande, sim, de acretismo placentário. Né? Eu já tenho uma certa dificuldade na concepção. Vocês lembram que endometriose, adenomiose dificulta a concepção. E aí, se eu engravidar, eu tenho uma chance muito grande de ter um acretismo placentário, sim, dependendo aonde essa placenta vai se fixar. Se ela se fixou numa área em que eu tenho adenomiose, eu posso ter, sim, um acretismo placentário. Professora, eu gostaria de perguntar o seguinte,
Esse acretismo placentário, ele pode estar associado a uma gravidez ectópica ou ele obrigatoriamente ocorre dentro do útero? Lembra aqui, gravidez, veja só, eu só posso ter acretismo na placenta se a placenta estiver dentro do útero, certo? Prenhez ectópica, ela é fora do útero. Ok? Deu para entender a diferença de conceitos? Deu sim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu já tive, há algum tempo atrás, aliás, bastante tempo atrás, há mais de 15 anos, eu e um colega nosso, chegou uma paciente em trabalho de parto, sem pré-natal nenhum, e ela estava, como ela estava um trabalho de parto prolongado, já havia até transferido de um outro hospital, a gente decidiu fazer a cesárea. Nós éramos plantonistas. Quando nós abrimos a cavidade, nós demos de cara com o feto. Era uma gravidez ectópica que evoluiu a termo, estava toda a bolsa, o nenenzinho de mais de 3 quilos, e a placenta estava implantada nas alças intestinais. E aí nós tiramos o bebê, cortamos o cordão umbilical bem curtinho, deixamos a placenta lá. Fomos avaliar a cavidade e vimos que o que é que tinha acontecido? Essa mulher, o útero dela rompeu bem no início da gravidez. Ela fez uma miomectomia no passado, e de onde tiraram o mioma, durante a gravidez foi se abrindo devagar, e esse ovo, esse embrião, na época, eu acho que ele deve ter passado para a cavidade abdominal, ainda quando estava bem no início da gravidez, por volta de, no máximo, 3 meses, porque não causou sangramento, a gente viu o pertuito do útero e viu que foi por ali que ele saiu e se alojou nas alças intestinais. Foi interessantíssimo esse caso. Mas eu só vi um na minha vida inteira, nunca mais ouvi falar nem de nenhum. Então, é uma prenhez ectópica, não é acretismo placentário. Tá certo, professora. Novamente reitero, foi uma excelente aula, eu particularmente gostei bastante. E aí, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, nós podemos encerrar por aqui. Opa, o Fernando levantou a mão. Pode falar, Fernando. Professora, boa noite. Muito boa aula. As dúvidas foram surgindo durante a aula, mas eu pensei até em fazer depois, só que segundos depois a senhora já respondia. Então, sobrou só algumas muito mais curiosidades do que dúvidas em si. Eu fiquei em dúvida quanto à gemelaridade, não na possibilidade dela causar acretismo, mas sim quando eu tenho gravidez com gemelaridade em uma paciente com possibilidade de acretismo, eu tenho uma paciente muito mais grave do que as comuns. E a segunda pergunta seria voltada mais para o nosso contexto, né? Existe muito a situação de a gente pedir para o SUS e poder demorar demais a gente ir na atenção básica, pedir para o SUS uma ultrassom, e essa ultrassom demorar demais para acontecer. Então, acontece muito de a gente pedir para a paciente fazer particular, mas pode acontecer da paciente não ter o dinheiro para fazer o particular. Nesses casos em que eu não tenho como recorrer ao sistema na atenção primária, de pedir para a paciente fazer, e a paciente também não tem condição de fazer no particular, eu sabendo já do histórico da paciente, sabendo que pode ser que ela tenha alguns indícios de acretismo placentário, mesmo que eu não tenha certeza por ultrassom, vale a pena eu indicar ela a um serviço terciário, mesmo que por via das dúvidas, ou pedir uma avaliação externa? Com certeza, você não vai pecar por excesso, a gente peca por omissão. Veja bem, na medicina é melhor você ter a mais do que ter a menos. Se eu tenho uma mulher, se você está lá no pré-natal, a mulher teve uma cesárea anterior, e você, assim, ela tem uma cesárea anterior, ou então ela tem uma história, doutor, já tive uma placenta prévia, na minha gravidez anterior eu sangrei muito, o médico teve que fazer cesárea porque a placenta, ela vai dizer assim, a placenta estava na frente do bebê, ela vai dizer algo aqui, assim que você entenda. Não tenha a menor dúvida e não tenha a menor pudor em encaminhar essa mulher para um centro terciário para fazer investigação. Ela faz investigação. Se não for nada, ela volta para você. Melhor do que você ficar segurando, esperando por um ultrassom que talvez nunca aconteça, e você perca a oportunidade de ter uma ação efetiva bem precoce, impedindo a morte da mãe ou do bebê, ou de ambos, né? Entendido, professor. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Em relação ao gemelar, meu amor, o risco é o mesmo. Se eu tenho uma paciente que teve uma cesárea, está com gemelar,
e lá no meu ultrassom de gemelar eu vejo que a placenta é corporal anterior, ou seja, uma placenta que está... Ela não é uma placenta prévia, mas é uma corporal anterior, eu tenho a obrigação de solicitar um ultrassom com Doppler da placenta, para ver se essa placenta não está acreta. Tá? Não vai mudar muito em relação a se é 1 ou 2 bebês, mas o importante é saber se, sendo o gemelar, a mortalidade se aumenta, não em função da placenta prévia, mas é a soma da gemelidade com o acretismo placentário. Soma dois fatores sérios. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção nesse momento. E vamos investigar. O que tem que sair daqui, que vocês têm que entender, que cesárea não é brincadeira. As mulheres têm muito medo do parto vaginal e a grande maioria pede pela cesárea, principalmente aquelas que têm poder aquisitivo, que podem ter um parto num sistema de convênio, né, o sistema suplementar. O que acontece? Ela está aumentando o risco de vida, de perda de vida dela, porque na hora que eu faço a primeira cesárea, meu segundo parto, eu posso ter todos os riscos, desde risco de rotura uterina, placenta prévia, acretismo placentário. Então, isso só vai piorar o meu prognóstico para uma próxima gravidez. Então, quando a gente pensa em indicar uma cesárea, a gente tem que pensar 2 vezes. Quando a gente pensa em dizer, não, eu não quero ter um parto via vaginal, e vou tentar um parto normal, um parto cesárea, eu tenho que pensar 2 vezes, porque a minha próxima gravidez talvez seja a última, porque eu possa perder o meu útero, eu possa perder o meu bebê, ou eu posso perder a vida. A gente tem que dosar. Cesárea não é meio de parir. Cesárea é cirurgia emergencial. Ela tem que ser feita quando tem indicação absoluta, ou seja, não dá para ter filho normal, então vamos fazer cesárea. Então, durante o trabalho de parto, eu não tenho mais condições ou emocionais, ou físicas, ou sofrimento fetal, ou sofrimento materno, enfim. Se eu tenho uma indicação segura e justa, tudo bem, vamos intervir. Mas não vamos intervir só porque eu quero ter meu bebê no dia do aniversário da minha irmã, da minha sogra, do meu pai, enfim. Ou porque eu não quero entrar em trabalho de parto, porque eu tenho medo da dor. Eu acho que é válido, sim, assim, a mulher tem direito a escolher a sua via de parto, mas fazer uma escolha consciente, sabendo dos perigos que podem acontecer durante uma cesárea e o pós-cesárea também. Né? Vocês sabem que infecção acontece, lesão de bexiga acontece, lesão de ureter acontece nas melhores famílias de Paris, ou seja, no melhor médico, o mais conceituado cirurgião, ele pode lesar uma bexiga, ele pode lesar um ureter. Isso ninguém está isento, porque é uma complicação esperada, não é um erro médico, é apenas uma complicação. Lógico, tem complicações no parto vaginal? Tem, mas elas são bem menos do que na cesárea. Vocês podem procurar as estatísticas. Professora, só mais uma dúvida. Não sei se a senhora chegou a sanar no meio da aula, mas eu acabei lembrando agora. Quando eu tenho um sangramento de hemorragia pós-parto pelo acretismo, porque tentei dequitar de forma errada, ou porque aconteceu em si, vale a pena eu lançar mão daquelas manobras, o balão intrauterino, as supressivas ou esterectomia direta? Essa é a única indicação de esterectomia sem nenhum tipo de manobra, como belinte, como tampão, nada disso vai funcionar. Você vai ter que fazer esterectomia, não tem jeito. O que você pode fazer, se você, por exemplo, está no interior, fez um parto vaginal, a placenta não dequitou, e você faz aqueles sinais e percebe que a placenta ainda está segura lá, o que você pode fazer para evitar que a mulher morra antes de você transferir? Faz o acesso venoso, faz a ocitocina e faz não sei se vocês lembram, vocês viram, o TAN, traje anti-choque, lembra disso? Já ouviram falar? Sim, lembro sim, professora. Então, bota o traje anti-choque na mulher, pega 2 veias, passa sangue e transfere para outro local, para nesse outro local fazer esterectomia. Não tem salvação, é esterectomia.
Entendi, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém gostaria de falar mais alguma dúvida para a professora? Fazer alguma contribuição? Bom, nesse caso, a professora novamente reitera os agradecimentos aí pela honra que a senhora deu para nós com essa aula. Foi excelente, realmente esclareceu muitas dúvidas e Que com bom. certeza vai contribuir bastante para nosso segmento na profissão. Né? Obrigada, um abraço para Santarém, tenho muita saudade de Santarém. E para quem falar com o Hélio, manda um grande abraço para ele. Pode deixar que a gente vai mandar um abraço para ele. Tá bom? Tchau, Ok, meninos. professora. Boa noite a todos. Beijo para todos. Qualquer coisa, a gente noite, está aqui. Lembre-se que o Hospital de Clínicas é referência para cardiopatia fetal e materna, para nefropatia e para psiquiatria.